Bom dia, pessoal, tudo bem? Esperamos que sim. Hoje, nosso grupo veio aqui para falar sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga é conhecida por sua profunda influência sobre o mundo ocidental e é a criadora de muitos dos seus valores. Filosofia, retórica, democracia, teatro, política e muitas outras áreas se desenvolveram sob a Grécia Antiga, que lançou as bases do mundo em que vivemos hoje. A Grécia Antiga era o que chamavam de coxa de retalhos, diversas cidades independentes que viviam sob a mesma cultura, mas sem grandes vínculos de união. Geralmente situadas ao redor do mar Egeu, tendo o mar Mediterrâneo ao sul, as cidades gregas se expandiram por diversos continentes. Aproximadamente 3 séculos após o colapso da Idade do Bronze da Grécia Micênica, as polis urbanas gregas começaram a se formar no século 8 a.C., dando início ao período arcaico e à colonização da bacia do Mediterrâneo. Isto foi seguido pelo período da Grécia Clássica, uma era que começou com as guerras greco-persas, que durou do século V ao século IV a.C. Devido às conquistas de Alexandre o Grande da Macedônia, o período helenístico floresceu da Ásia Central até o extremo oeste do mar Mediterrâneo. Esta era chegou ao fim com as conquistas e anexações do mundo mediterrâneo oriental pela República Romana, que estabeleceu a província romana da Macedônia na Grécia Romana e mais tarde a província da Acaia, durante o Império Romano. A cultura grega clássica, especialmente a filosofia, teve uma influência poderosa na Roma Antiga, que carregou uma versão dela para muitas partes da bacia do Mediterrâneo e da Europa. Por essa razão, a Grécia Clássica é geralmente considerada a cultura seminal que forneceu a base da cultura ocidental moderna e é considerado o berço da civilização ocidental. Período pré-romérico, do século 20 a 12 a.C. O primeiro período em que a Grécia foi fundada era chamado de período pré-romero. A Grécia Antiga foi formada pela diferenciação étnica de europeus, indianos ou arianos, aqueus, jônios, eólios e dórios. Eles migraram para a área localizada no sul da Península Balcânica, entre o Mar Jônio, o Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu. Acredita-se que por volta de 2000 a.C., os aqueus chegaram e viveram em um regime comunitário primitivo. Depois de estabelecer contato com os cretenses, eles começaram a escrever sobre os cretenses e desenvolveram e construíram palácios e cidades fortificadas. Período romérico, séculos 12 a 8 a.C. A invasão dórica causou um retrocesso nas relações sociais e comerciais entre os gregos. Em algumas áreas existia uma família chamada os gênios, uma comunidade de muitas famílias que eram descendentes do mesmo ancestral. Nessas comunidades, as mercadorias eram propriedade comum de todas as pessoas e o trabalho era coletivo. Elas criavam gados e cultivavam as terras. Tudo era dividido entre eles, dependentes da ordem do líder comunitário pater, que exercia as funções ligadas à jurisdição, administração e religião. Mas com o aumento da população e o desequilíbrio entre a população e o consumo, o povo gênio começou a entrar em colapso. Muitas pessoas começaram a se afastar do povo em busca de melhores condições de vida, e assim lançaram um movimento colonial na maior parte do Mediterrâneo. Este movimento, que marcou o colapso do sistema gentílico, foi chamado de Segunda Diáspora Grega. Período arcaico, séculos 7 a 6 a.C. Os tempos arcaicos começaram com o declínio da comunidade gentílica. Naquela época, os nobres decidiram se unir e criar uma fátria, irmandades compostas por indivíduos de vários gêneros. Essas pessoas se uniram para formar uma tribo e estabeleceram uma cidade fortificada chamada Acrópole, no terreno elevado. Nasceram cidades e estados polis gregos. Atenas e Esparta foram exemplo de outras polis gregas. Esparta é uma cidade aristocrática, não influenciada por países estrangeiros, e uma cidade agrícola. Os espartanos valorizavam a autoridade, ordem e disciplina, portanto tornaram-se um estado militarista, onde não havia espaço para realizações intelectuais. Por sua vez, Atenas por muito tempo dominou o comércio entre os gregos e durante sua evolução política conheceu várias formas de governo: despotismo, democracia, oligarquia, monarquia e democracia. Atenas simbolizava o esplendor cultural da Grécia Antiga. Período Clássico, século 5 a 4 a.C. O começo do período clássico ficou marcado por guerras médicas que ocorreram entre as cidades gregas e persas, que ameaçaram o comércio e a segurança das polis.
Após a guerra, Atenas se tornou o líder da Federação Delos, uma organização formada por várias cidades e estados. Estes são para fornecer navios e dinheiro para manter a resistência da marinha contra uma possível invasão estrangeira. O período de supremacia ateniense coincidiu com a prosperidade econômica e a glória cultural de Atenas. Nessa época, o drama, a filosofia, a arquitetura e a escultura atingiram seu estado máximo. Para impor a hegemonia ao mundo grego, Esparta formou a Liga Peloponeso com outras cidades e nações e declarou guerra a Atenas em 431 a.C. Após 27 anos de luta, Atenas foi derrotada. Poucos anos depois, Esparta perdeu a sua soberania sobre Tebas. Neste período, a Grécia foi conquistada pela Macedônia e fundida ao Império Macedônico. Esta era é chamada de Era Helenística. A Grécia foi liderada pelo imperador Filipe II e depois por seu filho, Alexandre o Grande, que conquistou um vasto império. A fusão das culturas grega e oriental é chamada de cultura helenística. Os antigos gregos viveram há 2.600 anos atrás em uma região localizada no sudeste da Europa e no sul da Península Balcânica, banhada pelo Mar Egeu e Jônico. Na época, existiam vários povos que criavam várias cidades, mas que ainda assim sabiam que faziam parte de uma única Grécia, já que tinham tremendas semelhanças em seu idioma, religião e cultura. Grande parte do terreno é acidentado, montanhoso e pouco fértil para atividade agrícola. Já sobre as micro-regiões da Grécia, ao lado oeste temos a Grécia continental, onde se localiza Tessália, Tebas, Atenas e a região da Ática. Ao sudoeste temos a região do Peloponeso ou Grécia peninsular, onde se encontra a famosa cidade Esparta. Também temos cidades como Olímpia e Coríntios. Ao sul temos a Grécia insular, onde encontramos a ilha de Creta, mais isolada da parte continental. E no Mar Egeu temos várias ilhas que também são consideradas parte da Grécia insular. E ao leste, a Grécia Oriental, que fica próxima à região de Trácia e engloba a famosíssima cidade de Troia. Em características gerais, a sociedade grega era marcada por profundas desigualdades sociais. Existiam muito poucos ricos e a maioria deles era muito pobre. Embora a organização social de cada cidade-estado fosse diferente, em geral quase todos os países seguiam um determinado padrão. Atenas, por exemplo, admitia a escravidão por dívidas de guerra, porém Esparta quase não tinha escravos, mas possuía servos estatais, que pertenciam ao governo espartano. Ambas as cidades eram governadas por oligarcas rurais, e poucos gregos tinham direitos políticos. As características comuns entre essas cidades-estados eram que os cidadãos, homens livres nascidos nas cidades-estados, eram proprietários de terras, tinham boas condições econômicas e sociais e formavam a aristocracia rural, únicos que possuíam direitos políticos. Já as mulheres e as crianças não eram considerados cidadãos, por isso não podiam participar da vida política. Assim, os cidadãos formavam a minoria da sociedade grega. Já os estrangeiros eram originários de outras cidades-estados, trabalhavam com comércio e artesanato, e não participavam da vida pública. Também possuíam direitos políticos e não podiam ser proprietários rurais. Os escravos, que faziam parte da grande maioria da sociedade, eram principalmente prisioneiros de guerra, capturados e comercializados. Estavam envolvidos em quase todo tipo de trabalho, desde atividades domésticas até o trabalho de extração de minérios pesados. A base do trabalho agrícola também eram os escravos. Suas vidas eram cheias de miséria, pobreza e desrespeito. Por conta disso, várias revoltas sociais ocorreram em escravos gregos. A religião da Grécia Antiga era politeísta. Ao receber a influência de vários povos, os gregos foram adotando deuses de outros lugares até constituir o panteão de deuses, ninfas, semideuses, heróis que eram cultuados tanto em casa como publicamente. As histórias dos deuses serviam de ensinamento moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e de paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma deidade para cada função. Se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual atitude tomar, poderia consultar o oráculo de Delfos. Ali, uma pitonisa entraria em transe
a fim de tomar contato com os deuses e responderia à questão. Como esta era dada de forma enigmática, um sacerdote se encarregaria de interpretá-la ao cliente. Inovações da Grécia Antiga. Número 1. Moinhos de água. Moinhos de água foram uma invenção revolucionária que foram utilizados em todo o mundo para fins de modelagem de metais, agricultura e, mais importante, moagem. Isso, por sua vez, levou à produção de alimentos básicos comestíveis como arroz, cereais, leguminosas, farinhas e assim por diante. Número 2. O odômetro. O odômetro mede a distância percorrida por um veículo como uma bicicleta ou automóvel. Vitruvio I descreveu o odômetro como sendo utilizado para medir a distância por volta de 27 a.C., mas as evidências apontam para Arquimedes de Siracusa como seu inventor em algum momento em torno da Primeira Guerra Púnica. O odômetro foi amplamente utilizado no final do período helenístico e pelos romanos, para indicar a distância percorrida por um veículo. Ajudou a revolucionar a construção de estradas medindo com precisão a distância. Número 3. Despertador. Um dos gadgets mais usados nos dias de hoje é o despertador, e também teve suas origens na Grécia Antiga. O engenheiro helenista e inventor Ctesibius ajustou suas clepsidras, ou relógio de água, com um mostrador e um ponteiro para indicar a hora, e acrescentou um elaborado sistema de alarme que envolvia pedras caindo em um gongo ou o sopro de uma trombeta forçando os frascos do sino para baixo da água, e levando o ar comprimido através de uma paleta batendo em horários pré-estabelecidos. Número 4. Cartografia. Cartografia é o estudo e a prática de fazer mapas. Ele desempenhou um papel importante em viagens e navegação desde os tempos antigos. Embora as primeiras evidências conhecidas de cartografia apontem para a antiga Babilônia, já no século IX a.C., os gregos pegaram o que tinham à sua disposição e trouxeram a cartografia para uma nova luz. Anaximandro foi um dos primeiros cartógrafos pioneiros a criar um mapa do mundo, incluindo todos os cantos sobre ele. Número 5. Olimpíadas. As Olimpíadas modernas são dos maiores espetáculos esportivos da era moderna. Mas quando Pierre de Coubertin, fundador do Comitê Olímpico Internacional, iniciou a primeira Olimpíada moderna em 1896, ele se inspirou nas antigas Olimpíadas que ocorreram na Grécia há mais de 2.700 anos. De acordo com registros históricos, os primeiros Jogos Olímpicos antigos podem ser rastreados até 776 a.C. Eles foram dedicados aos deuses do Olimpo e foram ensinados nas planícies de Olímpia. Os jogos mais famosos realizados em Olímpia, no sudoeste da Grécia, aconteciam a cada 4 anos. Os vencedores receberam coroas de folhas de oliveira ou coroas como prêmios. Número 6. Base geométrica. Os gregos insistiram que os fatos geométricos devem ser estabelecidos pelo raciocínio dedutivo, como é feito hoje. Tales de Mileto, considerado o pai da geometria, propôs que o número de axiomas e regras foram verdadeiramente baseados no raciocínio, chamadas de verdades matemáticas, no século 7 a.C. Depois vieram os gotos de Pitágoras, Euclides e Arquimedes, cujos axiomas e regras geométricas ainda são ensinados nas escolas de hoje. Havia muito mais matemáticos e geométricos gregos que contribuíram para a história da geometria. Número 7. Primeiras práticas medicinais. Naquela época, as doenças deviam ser a maneira dos deuses de punir os humanos, e todos os possíveis remédios eram cercados de superstições. Tudo isso mudou quando Hipócrates de Cos começou a coletar dados e realizar experimentos para mostrar que a doença é um processo natural, que os sinais e sintomas de uma doença foram causados pelas reações naturais ao corpo do processo de doença. Hipócrates era um antigo médico grego da era clássica e era considerado uma das figuras mais notáveis da história da medicina. Ele foi referido como o pai da medicina ocidental em reconhecimento às suas duradouras contribuições para o campo. Ele foi o fundador da Escola de Medicina Hipocrática. Número 9. Conceito de democracia. A ideia de que todo cidadão que tem oportunidades iguais e uma palavra no governo constitui o conceito de democracia. É um dos estilos de governança mais amplamente utilizados no mundo moderno, e ainda mais fascinante é o fato de que a democracia também teve suas origens na Grécia Antiga. De fato, o conceito e a implementação da democracia podem ser rastreados até os dias atuais, até a antiga Atenas. Embora haja evidências de que formas de democracia de governo, em um sentido amplo, possam ter existido em várias áreas do mundo, bem antes da virada do V século. Acredita-se geralmente que os conceitos de democracia e constituição foram criados em um determinado lugar e tempo. Na antiga Atenas, por volta de 508 a.C., pela razão, Atenas é considerado o berço da democracia.
Essa transição de exploração pela aristocracia para um sistema político onde todos os membros da associação têm uma participação igual no poder político formal teve um impacto significativo nas civilizações futuras. Número 10. Descobertas da ciência moderna. Os antigos gregos fizeram algumas contribuições de destaque em vários ramos da ciência. Eles fizeram algumas descobertas surpreendentes nos campos da astronomia, biologia e física que romperam com estereótipos contemporâneos. Muitos intelectuais gregos antigos destacavam-se em matemática, física e astronomia. Aristóteles introduziu a ideia da Terra como um globo. Ele também classificou animais e é muitas vezes referido como o pai da zoologia. Os Pitágoras não só fizeram os primeiros avanços em filosofia e geometria, como também propuseram a hipótese heliocêntrica da Terra girando em torno do Sol, e não ao contrário como se acreditava naquela época. Essa ideia estava tão à frente do seu tempo que era considerada uma blasfêmia. Arquimedes descobriu que submergir um objeto sólido na água deslocaria a mesma quantidade de líquido que o peso do objeto. Os gregos tiveram tanta influência nos primeiros conceitos de ciência que a maioria dos símbolos utilizados nas equações de física e matemática são derivados do alfabeto grego. Economia na Grécia Antiga. A Grécia tinha uma economia dinâmica e cada cidade-estado funcionava de forma autônoma, ou seja, tinha sua própria forma político-administrativa, organização social e até mesmo seus deuses protetores. Várias delas usavam moedas de metal, como prata, bronze e liga de ouro, o que foi fundamental para dar dinâmica ao comércio. Além de servirem para a compra e venda de mercadorias, elas eram fonte de renda para os gregos, pois eram fabricadas por eles próprios. A economia na Grécia era composta de agricultura, artesanato e comércio marítimo. A agricultura, essa foi uma das bases da Grécia Antiga. Apesar de o território ter muitas montanhas, os gregos aproveitavam para explorar as valles férteis, cultivando principalmente uvas, azeitonas, cereais e ervas e vegetais. O artesanato também foi uma das importantes atividades da economia na Grécia Antiga. Os artesãos eram trabalhadores livres e produziam mercadorias de diversos tipos, como os móveis, roupas, ferramentas e vários outros. Comércio marítimo. As inúmeras ilhas favoreceram o desenvolvimento do comércio marítimo por mar. Os gregos mantiveram contato comercial com Egito, Ásia Menor, Sicília e cidades ao longo do Mar Negro. Eles importavam trigo, papiro, especiarias, madeira, entre outros produtos. Por outro lado, exportavam muito vinho, azeite e cerâmica. A construção dessa relação com outras civilizações foi fundamental para a expansão cultural e enriquecimento das cidades. Esse foi o nosso trabalho sobre a Grécia Antiga, que foi feito por David Veloso da Silva, Kathleen Lemes de Jesus, Luiz Guilherme Severiano Oliveira, Maria Clara Vieira Santos e Maria Gabriela da Costa Silva. Muito obrigada pela atenção.